Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez nos canais da Sá Feliz para este espaço tão abençoado de estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e você sabe que se você clicar nesse link que aparece aí na sua tela, se você ainda não fez, você vai poder se inscrever no canal da Sá Feliz e receber diretamente no seu WhatsApp as informações, as novidades e, de forma muito especial, o acesso ao estudo diário da lição. Você também pode enviar seus comentários, você pode postar os seus pedidos de oração e eu tenho incentivado de uma forma muito especial e reconhecido o valor de todos aqueles que compartilham o conteúdo da lição com grupos maiores e menores, mas alcançando pessoas que de outra maneira não acessariam a lição. Isso é realmente uma grande bênção para quem compartilha e para quem recebe o compartilhamento. Eu aproveito agora para mandar o meu abraço a todas essas pessoas que recebem esse conteúdo compartilhado, que Deus possa abençoar ricamente você. Eu sei que muitas dessas pessoas não são membros de nossa igreja, mas são nossos amigos que acompanham conosco o estudo da Palavra de Deus e isso me alegra muitíssimo. Estamos avançando no estudo das lições deste quarto trimestre de 2025, estamos na lição 6, que tem como título o inimigo interno, e antes então de iniciarmos as nossas considerações, convido você para curvar a sua fronte e juntos orarmos ao Senhor. Pai querido, abençoa-nos agora ao estudarmos a Tua Palavra na forma da lição da Escola Sabatina. Dá-nos sensibilidade, entendimento, disposição para viver sempre em harmonia com os Teus preceitos, com os Teus ensinamentos. Esta é a nossa prece, Senhor, que eu apresento em nome do Senhor Jesus. Amém. Verso para memorizar foi extraído do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 10, e diz assim: Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. É um texto interessante porque, embora não esteja incluído dentro dos dois capítulos que vamos considerar, Josué 7 e Josué 8, mas ele está muito ligado às histórias que nós vamos considerar aqui, que Deus dará a cada pessoa segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Interessante, irmãos, que o capítulo 7 do livro de Josué, aqui a lição faz esse registro, é o primeiro caso que registra uma experiência trágica onde o povo de Israel, por duras penas, compreendeu as implicações de violar os preceitos da aliança. Se de um lado a obediência à aliança, a obediência do povo, garantia vitória, garantia sucesso, desconsiderar, diz aqui o autor, os termos da aliança, certamente resultaria em derrota, como resultou na batalha contra a pequena cidade de Ai. O sucesso militar de Israel, essa é uma lição muito importante que eles precisaram aprender de forma difícil, de forma dura, não estava baseado em números, ou seja, tamanho de exércitos, não estava baseado em estratégias ou táticas, mas estava baseado na presença do guerreiro celestial os acompanhando. Que coisa interessante isso, irmãos. Deus queria travar essas batalhas por Israel. Nós vimos na semana passada que o ideal de Deus é que Israel não precisasse tomar armas para enfrentar a batalha. Aquela batalha que Deus travou, Ele mesmo, contra o exército de Faraó dentro do Mar Vermelho, foi um protótipo. Isso é o que Deus queria fazer pelo povo, mas por circunstâncias, por falta de fé, por falta de uma comunhão mais intensa com Deus, Deus então usou um segundo plano, permitindo uma combinação da bênção de Deus com o envolvimento do povo, exemplificado na batalha contra Jericó. Deus derruba as muralhas e eles tomam a cidade. E nós temos aqui também uma outra lição interessante que o autor destaca na introdução do sábado à tarde. Quem era o inimigo mais perigoso de Israel? Não estavam nessas cidades fortificadas, nestes povos que eram bem treinados para a guerra. Eu sempre gosto de dizer, o Egito não conseguiu dominar essas cidades, mas este não era o pior inimigo, não eram essas cidades. O pior inimigo estava dentro do seu
povo dentro da sua base. Exemplo é o que nós vamos ver nesta semana ao estudarmos aquilo que aconteceu com Acã. A vontade obstinada de certos indivíduos dentro do acampamento de Israel, ignorando intencionalmente as instruções do Senhor, tornou-se realmente um grande desafio para o povo. E aqui o autor termina aqui o sábado à tarde dizendo o seguinte, que enquanto nós aguardamos a nossa herança celestial, nós vamos também enfrentar desafios semelhantes. Enquanto estivermos na fronteira da terra prometida, ou seja, da eternidade, nós teremos a nossa fidelidade testada e nós só poderemos ser vitoriosos por meio da fé e da entrega total à pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E este é um questionamento que nós devemos nos fazer. Será que nós, em nossa marcha, temos nos submetido à pessoa do Senhor Jesus? Será que ainda guardamos espaço em nosso coração para agirmos de acordo com nossos impulsos, com aquilo que os nossos olhos contemplam? Questões para nossa reflexão. Desta forma, colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos então para a lição do domingo, que tem como título Violação da Aliança. E a lição aqui faz uma pergunta, logo na pergunta 1, dizendo quais foram as duas principais causas da derrota de Israel pelos habitantes de Ai. Então, o autor vai comentar duas razões principais para a derrota de Israel. Primeiro, o pecado de Acã e a confiança excessiva dos israelitas em sua própria força. E esta última, ou seja, essa confiança excessiva, os levou a negligenciar e deixar de consultar a vontade do Senhor antes do ataque contra Ai, subestimando também a força do inimigo. Olha que interessante, duas razões. Então, baseado aqui nestes versos iniciais do capítulo 7 de Josué, especialmente o verso 1 e os versos 11 a 13, nós vamos perceber que o pecado de Acã, embora tenha sido ele, Acã, responsável com seu ato traiçoeiro de se apropriar de coisas condenadas, toda a nação foi responsabilizada e sofreu por aquilo que ele havia feito. Então, irmãos, é interessante que nesses versos 11 a 13, onde, e de forma muito especial, o versículo 11, vamos pedir para a produção colocar aí Josué 7:11, na versão revista atualizada de Almeida, que diz assim: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então, depois vem dizendo que por causa disso o povo de Israel não pôde resistir aos inimigos. Olha que coisa interessante, irmãos. Aqui há uma ênfase neste verso, dizendo, olha, Israel pecou, violaram a aliança, tomaram das coisas, furtaram, dissimularam e puseram debaixo da bagagem. Uma sequência de ações destacadas aqui. E uma pergunta que foi levantada, por que o povo de Israel todo foi penalizado por causa do pecado de um só indivíduo? A lição explica aqui no último parágrafo da lição do domingo, diz assim: a aliança entre Yahweh e Israel envolveu o povo em nível individual e coletivo. À luz da aliança, Israel é tratado como uma unidade indivisível de uma nação escolhida por Deus. Portanto, o pecado de um ou mesmo de alguns de seus membros impunha uma culpa para toda a comunidade da aliança. Olha que coisa interessante. Como o Senhor disse em Josué 7, Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado. E sabe, irmãos, que isso nos leva a pensar na responsabilidade individual que nós temos hoje em relação à nossa igreja. É claro que são circunstâncias diferentes, ali era uma teocracia, uma aliança específica com o povo, um espaço diferente, mas nós podemos tirar lições.
quanto da minha indiferença espiritual, quanto da minha indiferença com a obediência aos mandamentos de Deus, quanto que isso impõe perdas e prejuízos à minha comunidade. É interessante nós pensarmos que uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, que tipo de elo eu sou dessa corrente? Se eu levo uma vida espiritual relapsa, sem comunhão com Deus, sem buscar a bênção de Deus, sem me preocupar em viver em harmonia com Deus, que tipo de influência eu projeto sobre a minha comunidade? Para a gente pensar. E desta maneira nós colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançamos então para a segunda, onde vamos considerar de forma mais específica o pecado de Acã. Aqui os versos separados para nós estão dos versos do capítulo 7, 16 a 19, e a lição começa dizendo que Deus podia ter revelado, Deus sabia quem havia feito, que Acã havia feito o que ele fez, mas Deus estabeleceu um procedimento para revelar sua justiça e demonstrar também a sua graça. Eu achei isso aqui muito, muito interessante. Depois de explicar o motivo da derrota de Israel e pedir que o povo se santificasse, a exemplo do que havia sido solicitado antes da travessia do Rio Jordão, Deus permitiu um intervalo de tempo, olha que coisa, entre o anúncio do procedimento e a sua aplicação, o que deu tempo para Acã pensar, arrepender-se e confessar seu pecado. Mas nós sabemos que não foi isso que ele fez. Da mesma forma, a família de Acã também teve tempo para isso. Mas eles estavam todos envolvidos na mesma prática. Eles tiveram tempo de pensar em todas estas coisas. A solução para o dilema seguiu uma direção oposta ao sentido pelo qual o pecado havia sido praticado e prejudicado. Que direção foi essa? A culpa coletiva foi eliminada e reduzida de Israel para uma tribo, Judá. Da tribo de Judá para uma família, e de uma família para uma casa, e desta para os seus indivíduos. Olha como é que foi escalonando. Além de revelar o ofensor, esse processo investigativo também inocentou os inocentes. Aqui vemos justiça e graça. Esse era um aspecto igualmente importante desse procedimento divino, no qual o próprio Deus atua como uma testemunha dos atos invisíveis de Acã e que não passaram despercebidos para Deus. Agora, o autor faz aqui uma afirmação interessante. O leitor quase não consegue sentir a tensão quando Deus se concentra em Acã. E é verdade. Quem não se surpreenderia com a obstinação do homem em esperar até que ele imaginasse que não o afetaria? Nada é escondido aos olhos de Deus, nada é escondido. E é interessante, irmãos, aqui faz um destaque, vou pedir para a produção colocar aqui o 7:19, não é? Onde nós vamos ver como Josué se dirigiu a Acã. Ele disse assim: então disse Josué a Acã, depois que ele ficou identificado: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizesse, não me ocultes. Veja, irmãos, que a maneira amorosa, gentil, como Josué se dirige a Acã, filho meu. A impressão que me dá aqui, nesse diálogo, é uma demonstração da tristeza de Josué por ter que lidar com aquela situação, sabedor daquilo que viria a seguir. Porque ele teve todas as oportunidades para confessar o seu pecado, mas ele esperou até o último instante, ele esperou até onde não podia haver mais espaço e só confessou o seu pecado porque ele foi apontado. E aí então ele confessa aquilo que havia praticado. Então aqui a lição, o autor faz uma comparação de Josué com a pessoa do Senhor Jesus. Por meio dessa atitude, Josué estava demonstrando sensibilidade, bondade, e era um tipo, era um modelo, era um
uma representação da maneira como Jesus lidou com os pecadores. Jesus denunciava, diz aqui, o desejado, um temor sem temor, ele denunciava a hipocrisia sem nenhum temor, a incredulidade e a iniquidade, mas ele tinha lágrimas na voz quando fazia as suas repreensões, suas esmagadoras repreensões. Irmãos, aqui nós temos também algo para a gente avaliar e pensar. Como é que nós agimos em relação ao transgressor? Nesse caso, ele pagou com um preço altíssimo, nós vamos entender por quê. Pagou com a própria vida e a sua família também. Mas todo o trato de Josué no processo foi um trato amoroso. E é dessa maneira que nós devemos tratar com os faltosos. Ainda que o desfecho de um trato com a impiedade, com o erro, com o pecado, resulte em disciplina, em correção por parte da igreja, mas em todo trato nós deveríamos sempre agir com amor, com bondade, com mansidão, para a gente pensar. Isso serve também para o ambiente da nossa casa, da nossa família, onde muitas vezes é mais desafiador ainda agir assim, não é? Então, lições práticas que nos fazem pensar e refletir, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos para a terça, onde vamos considerar um pouco mais as escolhas de Acã, que a lição chama de escolhas fatais, e os versos aqui 19 a 21 do capítulo 7 vão nos ajudar a entender. Josué pede, como vimos, como lemos, que Acã desse glória a Deus e o honrasse, e segundo, que ele confessasse, sem esconder nada. De que forma Acã estaria dando glória a Deus? Admitindo aquilo que ele havia feito. O termo usado pode também referir-se a uma ação de graças ou mesmo a uma confissão de pecados. Então, quando Josué diz assim, dá glória a Deus, Josué está dizendo, reconhece o que você fez, confessa. Infelizmente, o texto bíblico não deixa espaço para percebermos qualquer indicação de que Acã tenha demonstrado genuíno arrependimento. Ele esperava passar livre, se esconder até o final e esperava que isso não fosse declarado. A sua atitude, irmãos, diz aqui o autor, desafiadora e rebelde, o qualificou para ser considerado um ofensor arrogante, para quem não havia expiação de pecado de acordo com a lei de Moisés. E isso nós vemos no livro de Números, capítulo 15, versos 27 a 31. Então ele se colocou numa condição daquele pecado insidioso, aquele que ele teve a intenção de pecar e escondeu e não demonstrou arrependimento, não demonstrou sensibilidade em arrepender-se, porque olha a sequência, ele viola uma regra que havia sido dada claramente, ele toma algo que não deveria ser tomado, Israel é derrotado, ele acompanha todo o sorteio. Quando esse processo, ele deveria ter, se ele tivesse verdadeiramente arrependido, ele teria se apresentado. E assim, irmãos, uma coisa interessante que o autor faz também, é que quando vem aqui a descrição da forma como ele apresenta o que ele fez, vamos ver aqui, produção, coloca aí o 7:21, a resposta, uma parte da resposta que ele diz, olha, eu verdadeiramente pequei, está no verso 20, e fiz dessa maneira. Verso 21, quando vi entre os despojos, então esse verbo ver, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que eles estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Olha que interessante, irmãos. O autor faz aqui uma relação interessante com o pecado de Adão e Eva. Eva olhou para o fruto e viu que aquele fruto era bom para se comer, e tomou do fruto e comeu. Acã viu aquela capa babilônica, aquele ouro, aquela prata, e ele cobiçou, ele mesmo diz, e eu peguei, e eu tomei para mim. Então, irmãos, olha que interessante, que esta declaração de Acã revela que o pecado da cobiça, irmãos, o pecado da cobiça é o pecado da incredulidade. Em que sentido? No sentido de que, quando
damos vazão a essa cobiça, nós expressamos de que se Deus proibiu alguma coisa tão boa, é porque Deus me privou dessa coisa boa. E eu então acho que Deus errou e eu tomo para mim aquilo que Deus entendeu que eu não deveria ter. Então é uma manifestação de incredulidade naquilo que Deus sabe que é melhor para cada um de nós. E assim, desta forma, o pecado da cobiça apresenta a sua desconfiança e a sua incredulidade num Deus que sempre faz tudo para o nosso melhor. Há uma coisa interessante aqui, irmãos, nos comentários de Ellen White. Eu quero ler aqui para quem tem a lição do professor, que contém os comentários, a página 43. Ellen White então vai nos ajudar a entender um pouquinho mais. Diz ela: Acã reconheceu sua culpa quando era demasiado tarde para que a confissão o beneficiasse. Não havia mais tempo. Ele viu toda a sequência, viu os exércitos de Israel serem derrotados diante de Ai e não se apresentou para confessar o seu pecado. Viu Josué e os anciãos de Israel curvados em terra com uma dor inexprimível, buscando a Deus. Por que aconteceu aquilo? Se ele houvesse feito a confissão naquele momento, ele teria dado prova do seu verdadeiro arrependimento, mas não foi assim, ele ainda ficou em silêncio. Acã não teria confessado o seu crime se não tivesse esperado, com isso, evitar suas consequências. A sua confissão apenas serviu, diz Ellen White, para mostrar que o seu castigo, o castigo que ele estava prestes a receber, era justo. Não havia genuíno arrependimento do pecado, nem contrição, nem mudança de propósito e nem aversão para o mal. Olha que declaração forte da parte de Ellen White a respeito disso. E aqui o autor faz uma comparação interessante em atitude de Raabe e as atitudes de Acã. Então ele diz que Raabe leva os espias e esconde os soldados. Acã esconde o produto proibido. Raabe mostra gentileza com os espias e os ajuda a conquistar a vitória. Acã trouxe problemas e ajudou e participou da derrota. Raabe fez uma aliança com o povo de Israel. Acã quebrou a aliança de Javé. Raabe salvou a si mesmo e a sua família. Acã perdeu a si mesmo e a sua família, condenando a todos à morte. Olha que comparações interessantes entre a atitude de Raabe e a atitude de Acã. E dessa maneira, nós ainda, assim, antes de finalizar aqui, uma coisa a mais, irmãos. Muitas pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Mas aqui no auxiliar do professor foi trazida uma comparação que eu achei muito apropriada, que é a história de Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. Então, ele menciona que existem várias similaridades entre a atitude de Acã e o resultado que foi a eliminação de Acã e de toda a sua família, com a morte de Ananias e Safira. E essas ações encontradas na versão Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, Acã é descrito tomando para si coisas consagradas ao Senhor. O mesmo verbo usado na Septuaginta para descrever a atitude de Acã é utilizado para descrever as atitudes de Ananias e Safira, que retém aquilo que havia sido dedicado publicamente ao Senhor. Olha que coisa interessante. Ambos os incidentes aconteceram num momento muito crucial para o povo de Deus, no início da tomada da terra e no início da caminhada da igreja cristã primitiva. Então, irmãos, veja que não há incoerência, não há nenhum contraste negativo entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Essas duas histórias são muito interessantes e merecem ser mencionadas em nossa compreensão deste tema. E dessa maneira, agora sim, nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta-feira, onde seguimos para o capítulo 8 de Josué, e a lição tem como título Porta de Esperança. Então, irmãos, a lição aqui nos fala que a estratégia de Deus, de Yahweh, em converter a derrota inicial de Israel em uma vantagem tática, transformando assim o vale de Acor, que significa desgraça,
em uma porta de esperança, termo que vai aparecer no livro do profeta Oséias, capítulo 2, verso 15. Por que aqui o vale de Acor? Porque é onde aconteceu o 7:26 de Josué, vai nos dizer que eles foram apedrejados, e depois de serem apedrejados, eles foram queimados, levantaram um montão de pedras, e eles foram postos ali no vale, num lugar que se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Então, é esta comparação. E lá em Oséias 2:15, Deus diz que esse Vale de Acor transforma-se em porta de esperança. Olha que interessante, irmãos. E aqui em Josué, capítulo 1, nós vemos novamente Deus se dirigindo a ele para que ele não temesse, não se atemorizasse. E agora sim, Deus ordena que eles avancem contra a cidade de Ai e garante que eles terão a vitória. E o verso 7, capítulo 8, verso 7, ele nos dá uma segurança e uma garantia. Vou pedir para a produção colocar aí, Josué 8, verso 7, então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, o vosso Deus, vô-la entregará nas vossas mãos. Então, Deus agora se dirige a Josué e diz, olha, podem ir, e Deus dá a estratégia, vocês vão montar uma emboscada, um grupo vai e outro grupo fica escondido. Quando o grupo sair da cidade para perseguir aquele exército, vocês dentro da cidade, põem fogo na cidade, e quando eles se voltarem, o grupo que estava, entre aspas, sendo perseguido pelo povo de Ai, retorna. Então agora eles são ensanduichados, né? Depois da cidade ter sido queimada. E olha que interessante, essa orientação foi dada pelo próprio Deus. E aqui nos é dito, irmãos, que o momento decisivo da batalha ocorreu quando os habitantes de Ai deixam a cidade e começam a perseguir. E aí Deus, então, no verso 18, ele torna a falar e diz assim, então disse o Senhor a Josué, estende para aí a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. E isso nos lembra a história lá de Moisés com os amalequitas, quando as mãos de Moisés estavam levantadas, seguradas por Arão e Hur, possivelmente Josué, lá no campo de batalha, eles avançavam. Então, agora Deus pede que Josué levante a sua lança, e a lição até explica que era uma arma diferente, em forma de foice, essa que chamada de cimitarra. Confesso que é a primeira vez que eu ouço esse nome, em vez de uma espada comum, ou mesmo uma lança, um dardo, né? E na época ela se tornou um símbolo da soberania. Então, além de dar com ela o sinal do ataque, ela expressa a soberania de Deus nessa derrota. E desta forma, a mesma autoridade que Deus ofereceu a Moisés, agora Deus oferece a Josué. E dessa vez não houve uma intervenção visivelmente milagrosa, mas a vitória sobre Ai, irmãos, ela não foi menos divinamente assistida do que aquela sobre os egípcios na primeira geração, ou mesmo 40 anos atrás, ou na recente vitória sobre Josué. Não teve muro caindo, não teve águas levando o povo, mas Deus estava ali presente. A chave para o sucesso está. Isso aqui eu achei últimas linhas aqui da lição da quarta-feira. A chave para o sucesso estava na fé que Josué manifestou na palavra do Senhor e na sua obediência. E sabe, irmãos, uma coisa impressionante, essa atitude, a reação de Josué de se colocar, de se curvar e abrir o coração, que vai ser, nós vamos desdobrar um pouquinho mais aqui na lição da quinta-feira, mas chama a nossa atenção a atitude de Josué como líder, obediência aos estatutos. O capítulo 1, as orientações que ele não se aparte, não se aparte, não se aparte. E Josué cumpriu isso e de tal maneira ele fez isso, irmãos, que durante toda a sua vida, enquanto Josué viveu, o povo não se desviou dos caminhos do Senhor. Que exemplo para nós a conduta de Josué, e dessa maneira estamos pondo aqui um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos para a quinta-feira, que tem como título Testemunha do Poder de Deus. Então, irmãos, a lição começa dizendo que, relembrando a lição 5, a lição da semana passada, que Deus havia dado às nações pagãs todas as oportunidades e tempo mais do que suficiente para conhecê-lo e para que eles negassem os seus maus caminhos, se afastassem das suas práticas idólatras e abomináveis, mas eles não aceitaram. Eles não aceitaram. No final das contas,
eles preferiram enfrentar o juízo divino. E aqui então, irmãos, nós vamos considerar, avançamos para o capítulo 8, agora retornamos para o capítulo 7, os versos 6 a 9. Vamos considerar aqui, vou pedir para a produção colocar os versos 6 e 7 do capítulo 7. Por favor, produção, diz assim: Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. E ele inicia essa sua oração fazendo um clamor, mas é interessante, irmãos, que é diferente daquele clamor que os israelitas lá no deserto, por que nos tiraram do Egito para morrer nesse deserto? Não, olha, Josué não está indo nessa direção, porque ele diz, olha o verso 9, produção, coloca por favor aí, 7 e 9, ouvindo isto, qual era a preocupação de Josué? Ouvindo isto os cananeus, a derrota que eles tiveram diante de Ai, e todos os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, e então, que fará, Senhor, ao teu grande nome? Qual era a preocupação de Josué? Era preservar a honra e o caráter de Deus. Senhor, por que passamos para que, pelos erros desse povo, desonrarmos o teu nome? Olha a preocupação de Josué, que exemplo maravilhoso, irmãos. Quantas vezes a nossa conduta pessoal pode estar sendo uma desonra, uma mancha sobre o caráter de Deus. Para a gente pensar nisso é algo muito sério, muito sério. Já temos ouvido isso de várias pessoas, eu mesmo já disse isso para muitas pessoas. Eu serei o único Jesus que eles vão conhecer. E para muita gente eu serei a única Bíblia que eles irão lendo a minha vida, vendo em minha vida, nos frutos da minha conduta, nas minhas palavras, nos meus gestos, os reflexos do amor de Deus, da bondade do Senhor. E quantas vezes nós erramos, né, irmãos? Eu mesmo, quantas vezes temos tropeçado, às vezes nos irritamos, nos aborrecemos e agimos de uma forma indevida. E essa conduta de Josué, essa preocupação, toda essa agonia de Josué, era por manchar o caráter de Deus. Irmãos, isto revela um tema e um princípio que era central da lição para os propósitos de Deus com Israel. Embora o Senhor quisesse que as nações pagãs ao redor deles vissem as coisas que ele faria por meio do seu povo, e Deus desejava que assim eles também o obedecessem, como Raabe fez, aprendendo sobre o Deus de Israel e entregando-se a ele. Por outro lado, se as coisas fossem mal, se as coisas dessem errado, as nações considerariam o Deus de Israel fraco, ineficiente, encorajando a resistência cananita. Olha que coisa interessante, olha o que estava em jogo aqui. Em outras palavras, irmãos, mesmo no contexto dos hebreus tomando a terra, grandes questões e princípios estavam envolvidos, o que incluía trazer honra e glória para Deus, ou então trazer para aqueles pagãos, trazer para os pagãos uma imagem de um Deus fraco, o Deus de Israel. Olha que ponto para a gente considerar. Parece que a gente não leva muito hoje isso em consideração, porque não estamos mais numa teocracia, mas, meus irmãos, todas as vezes que um líder de nossa igreja, um pastor ou mesmo membros agem de uma forma indevida e errada, nós estamos manchando o nome de Deus, estamos manchando o nome da igreja. Que Deus nos livre disso, irmãos, que Deus nos perdoe quando agimos assim, que Ele tenha misericórdia de nós para que não venhamos a manchar o seu nome em momento algum, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, na nossa vizinhança, que toda a nossa conduta possa espelhar este Deus de amor, esse Deus de bondade e este caráter de Deus que se reflete na sua lei. Dessa maneira, colocamos aqui um ponto final na lição da quinta-feira. Avançamos então para a sexta. Eu vou pedir que a produção coloque aí o parágrafo de Patriarcas e Profetas, página 433 a 435. Se vocês precisarem dividir, dividam. Nós vamos começar a leitura. Creio que aí em algum ponto vocês fazem a quebra e completem um parágrafo que diz assim: Acã reconheceu sua culpa quando era tarde demais para que a confissão o beneficiasse.
tinha ouvido o anúncio que um grande crime havia sido cometido. E não somente isso, tinha ouvido até mesmo de forma bem clara, de que crime se tratava. Então ele sabia que era a pessoa dele que estava envolvida. No entanto, seus lábios permaneceram fechados. Então começou a solene investigação. Ele se encheu de terror ao ver a sua tribo ser apontada, em seguida a sua família e por fim a sua casa. Ainda assim, ele não fez confissão alguma até que o dedo de Deus apontou para ele. Então, quando seu pecado já não podia ser mais escondido, ele admitiu a verdade. Como é frequente esse tipo de confissão? Quem sabe aqui podemos fazer a quebra. Há uma grande diferença entre admitir fatos depois de terem sido provados e confessar pecados conhecidos unicamente por nós mesmos e Deus. Acã não teria confessado seu crime se não tivesse esperado que isso o isentasse das consequências. Foi a única coisa que o levou a confessar. Sua confissão serviu apenas para mostrar que o seu castigo era justo. Seu arrependimento não foi sincero. Não houve tristeza pelo pecado, mudança de propósito, nem aversão ao mal. Irmãos, eu já havia mencionado esse texto e voltei agora aqui com ele para nós pensarmos como temos agido em relação ao pecado. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo hoje em que existe todo um esquema que afeta inclusive a igreja para desmerecer a malignidade do pecado. Desmerecendo a malignidade do pecado, nós somos levados a pensar que Deus trata o pecado de qualquer maneira, de forma leviana, mas não é assim. O pecado é tão ofensivo a Deus que levou nosso Senhor Jesus Cristo a dar sua vida por nós para pagar o preço dos nossos pecados. Então, irmãos, nós devemos ser motivados por essa lição a pensar na nossa vida, a pensar e buscar de Deus confissão e arrependimento e confissão, buscando que Deus nos perdoe e nos purifique de todo mal, de todo pecado. Que não venhamos a nos acostumar que Deus perdoa os pecados. Deus perdoa sim os pecados, mas o risco é nosso, não é de Deus, é nosso, o maior risco é nosso. Há risco também ao nome de Deus, como mencionamos, mas o grande risco é a minha salvação. 4 perguntas aqui para a consideração e eu vou destacar a primeira, que diz assim: discuta a importância do 10º mandamento. Não cobiçarás. Em um mundo dominado por propagandas e consumismo, como podemos distinguir entre um desejo e uma necessidade e por que essa distinção é importante? Olha aqui, para a gente considerar o 10º mandamento, a cobiça, o desejo de possuir aquilo que do alheio, né, irmãos? Para a gente pensar e pedir a Deus que nos dê um coração bom, olhos puros, e que a graça do Senhor seja sobre nós. E assim, chegamos ao final de mais uma lição. Que bênção maravilhosa podemos ter estado juntos com vocês aqui mais uma vez. Há tanta coisa linda aqui nessa história. Eu procurei destacar os pontos principais e que Deus nos abençoe com as lições espirituais que pudemos extrair. E para terminar, convido você a uma oração. Pai querido, nosso Deus, graças te damos por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra na forma da lição da Escola Sabatina, especialmente esses capítulos que mostraram a importância de uma vida, Senhor, de obediência, não para obter salvação, mas como uma resposta ao Teu grande amor. Que o Senhor nos abençoe a todos nós, que sejamos sensíveis quando errarmos e pecarmos a buscar o genuíno arrependimento e a confissão, e assim, Senhor, vivemos em paz diante de Ti. É o que eu te peço em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço a todos, que Deus nos acompanhe, até a próxima semana.